Em dezembro de 1991, 2 meninos de 10 e 6 anos estavam vendendo doces em uma avenida de Niterói, que fica no Rio de Janeiro, quando eles foram abordados por um homem. Alguns dias depois, um desses meninos é encontrado morto e a investigação leva até um homem de 24 anos que ouvia vozes, tinha problemas para se relacionar com as pessoas e, o pior de tudo, escondia um segredo terrível. O que a polícia ainda não imaginava era que aquele homem era Marcelo Costa de Andrade, um assassino em série cruel que atacava crianças em terrenos abandonados, porque dessa forma ele estaria mandando essas crianças direto para o céu. E para piorar, ainda fazia uma coisa com o sangue delas, que ele acreditava que ele ficava mais jovem. Ele ficou conhecido como Vampiro de Niterói e é um dos serial killers mais conhecidos e bizarros do Brasil. Aqui é Érica Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as semanas, nas quartas-feiras, eu solto um episódio novo aqui. Muitas vezes os episódios são um pedido de quem me escuta, de quem manda no meu Instagram, ou lá pelo site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br. Ou também, se você apoiar a gente lá no Apoia-se, você consegue entrar num grupo de WhatsApp diretamente comigo e lá eu consigo conversar com você e saber qual episódio você quer ouvir aqui. Esse foi da nossa apoiadora, querida, criadora de conteúdo também, Ludmila Abreu. Ela sugeriu esse caso 1 milhão de vezes e eu trouxe ele hoje aqui pra gente. E também, claro, muitos outros ouvintes já tinham sugerido esse caso antes, mas agora parei e trouxe esse caso aqui pra vocês. Para quem quer ficar por dentro de todas as novidades e todas as atualizações, vai lá no meu Instagram, @erica_mirandas, que está aqui embaixo. E também é muito importante que você deixe uma avaliação ou um comentário, um like, em qualquer plataforma que você estiver escutando a gente ou assistindo. Isso é muito importante. Enfim, todas as fontes eu sempre boto na descrição sobre tudo aqui que eu falo, ok? Então agora, vamos para o episódio. E esse é o caso do Vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1977. Ele nasceu e cresceu na favela da Rocinha, que é uma das maiores favelas do país e, se eu não me engano, também da América Latina, se não a maior, tá? Enfim, é muito grande. Eu costumo dizer, que eu sou do Rio de Janeiro também, eu costumo dizer que é uma cidade dentro de uma outra cidade, que seria o Rio de Janeiro. É literalmente uma cidade. Filho de Sônia, uma empregada doméstica, e de Manuel, um balconista de bar, o Marcelo também tinha irmãos, mas os seus nomes e idades não são divulgados na mídia, e eu acho isso bom também. O Marcelo ele não teve uma infância fácil. O seu pai era violento e agredia a sua mãe com muita frequência, de forma que as crianças foram crescendo em um ambiente muito ruim. Quando o Marcelo ele tinha só 5 anos, os seus pais se separaram e ele foi morar com seus avós maternos em Sobral, que fica no Ceará. Só que tinha um problema. Ele nem conhecia os avós e ele foi mandado para viver com eles em um outro lugar completamente diferente do Rio de Janeiro. Então foi um período muito difícil para ele de adaptação. O Marcelo ele também tinha, desde cedo, dificuldade de aprendizado, já que ele tinha déficit de atenção. Na época, esses diagnósticos, infelizmente, como vocês devem imaginar, não eram tão levados a sério. Se até hoje não são, imagina naquela época. Então ele não tinha ajuda na escola e sofria muito bullying dos outros alunos por ele não conseguir acompanhar a turma. Ele sempre era o diferente, né? Ele também dizia que quando criança ele ouvia vozes e vultos. Além de tudo isso, e também de estar longe da mãe, em pouco tempo ficou claro que a casa dos avós não era um ambiente saudável para ele, já que o Marcelo continuou apanhando, só que dessa vez dos avós, até com cabo de vassoura. Existem relatos de que no seu tempo livre, o Marcelo ele gostava de nadar e pescar em uma represa ao lado de onde os seus avós moravam. E além disso, ele também caçava e machucava alguns animais. Isso, gente, aí como a gente já trouxe vários casos de serial killers aqui, a gente sabe que tirar a vida e machucar animais, muitas crianças que fazem isso, elas não desenvolvem empatia e elas podem acabar virando adultos perigosos, como vocês vão ver, que é o caso de hoje. E também a gente já trouxe aí outros casos, por exemplo, o Jeffrey Dahmer. Ele também fez isso na juventude, quando ele era mais novo. Foi um dos primeiros ali momentos em que a gente conseguiu perceber que alguma coisa não estava certo com a cabeça dele e com ele.
Bom, no meio de toda essa situação, quando o jovem Marcelo completou 10 anos, em 1977, ele recebeu uma visita da sua mãe, que decidiu levar ele de volta para o Rio para poder voltar a viver com ela. Mas já tinha se passado tanto tempo que o Marcelo mal lembrava da mãe, então não tem como dizer que ele se sentiu ali acolhido, muito pelo contrário, já que quando ele se mudou para a casa da mãe, na cidade de São Gonçalo, que fica no Rio de Janeiro, ele se deparou com um outro homem abusivo e agressivo na casa, só que dessa vez, seu padrasto. Esse padrasto também agredia a Sônia, mãe do Marcelo, de forma que em pouco tempo eles se separaram, assim como aconteceu antes com ela e o pai do Marcelo. No meio disso, com relacionamentos conturbados e filhos para poder sustentar, a Sônia ela conseguiu um emprego como empregada doméstica. Só que era um emprego em período integral. Então ela precisava morar na casa em que ela trabalhava. E com isso ela resolveu deixar o Marcelo vivendo com o Manuel, o pai dele, também na cidade do Rio de Janeiro. O Manuel ele já estava casado com outra mulher chamada Vilma, e é óbvio que a relação entre o Marcelo e o pai não melhorou mesmo com o menino mais velho. Na verdade, só piorou. A madrasta Vilma reclamava do menino o tempo todo e ficava dizendo que ele era um menino muito estranho, que falava e ria sozinho e que não tinha amigos. E para solucionar isso, ele teve a ideia de mandar o Marcelo para um colégio interno. Mas isso não ajudou, já que o Marcelo fugiu e começou a morar nas ruas do Rio de Janeiro naquela época. E isso, gente, com 10 anos de idade. Ele até voltava alguns dias para a casa do pai, mas ele passava a maior parte do tempo vagando ali pelas ruas da Cinelândia e da Central do Brasil, no Rio. Nas ruas, o Marcelo conheceu muitas pessoas, sendo que várias dessas pessoas tinham mais intenções. Inclusive, foi nesse período que o Marcelo foi abusado sexualmente por um homem bem mais velho. Isso aí é algo muito, como vocês sabem, né, triste e pesado. Só que com o Marcelo, e com certeza é algo muito pesado para se viver naquela idade. Só que como o Marcelo ele já tinha sofrido várias violências ao longo da vida dele, ele começou a usar essa maldade de homens mais velhos em troca de dinheiro, se prostituindo. Então ele percebeu que aquilo talvez poderia trazer algum benefício para ele, né? Para ele, já que ele estava ali numa situação que ele realmente precisava de qualquer coisa, né? Então, aos 13 anos, ele foi acolhido por uma instituição que abrigava meninos pré-adolescentes, chamado Casa dos Meninos. Só que, gente, quando ele completou 14 anos, ele já não tinha mais idade para poder estar lá, porque parece que esse tipo de instituição, quando você completa 14 anos, eles te mandam embora. Eles falam, então agora, tchau. A gente já fez a nossa parte, a gente não aceita nenhuma criança com mais de 14 anos e boa sorte. Gente, é um absurdo, né? Porque você para pra pensar como é que um garoto que tá em situação, tipo, não tem família. Muitas vezes essas crianças que estão nessas casas são adolescentes, pré-adolescentes, crianças que não têm familiares, ou se tem familiares que não querem saber delas. Então, não tem nenhum recurso. Como é que essas crianças vão, 14 anos, viver sozinhas? Tipo, como? Eu acho que até hoje eu não consigo ver. Mentira, eu moro sozinha, mas vocês entendem. E eu acho que, infelizmente, é porque o Estado não tem tanto recurso ou não quer usar dos recursos disponíveis para criar uma casa em que você ofereça esse tipo de serviço até os 18 anos de idade, no mínimo, né? Eu não sei se tiver alguém aqui que está escutando que consiga falar mais sobre isso. Seria legal, eu gostaria de saber mais sobre isso. Eu não sou especialista nesse assunto. Porém, eu acho muito interessante a gente pensar, tipo, será que tem algum plano para que isso mude, para até... Às vezes já está acontecendo, enfim. Então, ele completou 14 anos e ele já não tinha mais idade para estar naquela casa dos meninos, então ele voltou para as ruas e, com isso, também para a prostituição. Ele chegou a ter algumas passagens por instituições de menores infratores, mas ele sempre acabava sendo liberado e voltava para as ruas. Nessa época, de acordo com a revista Isto É, ele teria até tentado tirar a própria vida depois de um dos absurdos que ele sofreu. Até que quando o Marcelo ele fez 16 anos, a vida dele pareceu que ia mudar. Ele começou a namorar um homem mais velho chamado Antônio Freire, que trabalhava como porteiro e frequentava uma igreja universal, influenciando ali o Marcelo a fazer o mesmo. Então, o Marcelo ele chegou a morar
algum tempo ali com esse Antônio, mas o relacionamento não durou tanto. Eles terminaram e o Marcelo resolveu voltar a morar com a sua família. Então, gente, vale falar aqui que a gente traz aí mais um problema que ele viveu, né? Ele acabou tendo que se submeter a um relacionamento com um homem bem mais velho para poder ter ali um lugar onde ficar e talvez alguma chance, né? E aí, teve um momento que ele voltou para sua família. Ele tentou morar com o pai e com os avós, mas nada deu certo. E ele passou mais alguns anos na rua, até finalmente voltar a morar com a mãe, e isso já aos 23 anos, em 1990, no município de Itaboraí. Itaboraí, gente, para quem não sabe, fica muito perto de Niterói, né? É bem próximo ali, porém não é Niterói. Então, só pra gente se situar. Inclusive, eu sou do Rio. Itaboraí é praticamente uma viagem, assim. Você pensa, vamos pra Itaboraí. É tipo, partiu viagem, né? Tem que arrumar o carro, botar, tipo, sabe? Inclusive, Niterói, pra quem é do Rio, já é uma viagem, gente, porque Niterói é bem longe. Se você fala pra galera do Rio, tem que atravessar a ponte, você fala, eita, não vai dar, não. Não vamos. Realmente é muito pra galera do Rio, você atravessar a ponte Rio-Niterói. É extremo, é algo extremo. Uma brincadeira que a gente tem. Enfim, nesse ano ele largou de vez a prostituição e começou a trabalhar como vendedor de bolsas e entregador de panfletos, ajudando a mãe a pagar as contas e cuidar da casa. Mesmo assim, ele nunca parava nos empregos, pulando de um para o outro. Ele também continuava frequentando uma igreja universal. E nessa época ele conheceu um pastor que dizia que, abre aspas, quando uma criança morre, ela vai direto para o céu, fecha aspas. Só que a forma como Marcelo interpretou essa frase ditou ali várias ações dele nos próximos anos. Isso de acordo com ele. O Marcelo, ele passava boa parte do seu tempo livre lendo sobre essas pregações da Igreja Universal e ele também colecionava revistas pornográficas e CDs de músicas infantis. E foi nessa fase da vida que ele mostrou que ele tinha um lado macabro e começou a cometer crimes ali que ficaram conhecidos como um serial killer. E como não podia ser diferente, tudo começou nos anos 90, que, como vocês já sabem, foram ali anos marcados pelo terror de crianças desaparecendo, de sequestros, de muitas coisas desse tipo, né? A gente já trouxe aqui vários temas relacionados. Era abril de 1991 e o Marcelo estava voltando do trabalho para sua casa, andando. Ele ainda morava em Itaboraí com a mãe, mas ele trabalhava entregando panfletos em Copacabana. Então ele sempre passava por municípios vizinhos ali do estado do Rio de Janeiro até chegar ao trabalho dele. Uma viagem bem longa, como eu disse para vocês. Enquanto ele voltava, ele passava por várias avenidas movimentadas de Niterói. Até que nesse dia ele viu um menino vendendo doces numa dessas avenidas. Ele abordou o menino e ofereceu dinheiro e comida para ele, desde que ele ajudasse o Marcelo em um ritual, indo com ele ali até um altar só para acender velas para São Jorge. O menino, querendo ganhar um dinheirinho ali, né, infelizmente aceitou. Então eles pegaram um ônibus e caminharam até perto de um matagal que fica na divisa entre os municípios de Niterói e São Gonçalo. E quando eles chegaram nesse matagal, o Marcelo tentou abusar do menino, que lutou muito contra ele. E no meio disso tudo, eles acabaram brigando, então o Marcelo enforcou a criança e abandonou o corpo ali mesmo. E como esse menino vivia em situação de rua, ele nunca foi dado como desaparecido e a sua morte virou um segredo do qual só o Marcelo sabia. Isso é tudo muito triste, né, gente? Quando tem esse tipo de morte que ninguém nem sabe quem é a pessoa, nada, né? O nome e a idade desse menino nunca chegaram a ser divulgados na mídia. O Marcelo chegou a visitar o local do crime por mais 2 meses e levou para casa alguns troféus, como, por exemplo, a bermuda que esse menino usava e alguns dentes dele. Mais tarde, ele contaria que se sentiu muito culpado pela sua primeira vítima, mas que ele lembrava da frase do pastor, de que crianças iam direto para o céu quando morriam. Então, ele imaginava que tinha, abre aspas, mandado o menino para o céu, fecha aspas, já que as crianças eram puras. E foi com esse pensamento que o Marcelo não parou com seus crimes por aí. Pouco tempo depois, os veículos, né, de imprensa não falam exatamente quanto tempo, o Marcelo ele escolheu a sua segunda vítima em um ponto de ônibus. O menino tinha 11 anos e se chamava Anderson Goulart.
O menino chamou o Anderson e contou aquela mesma história, né? Que ele fosse junto com ele até o altar para que acendesse velas para São Jorge e com isso o menino ganharia dinheiro. O menino, querendo dinheiro, também concordou e o Marcelo levou ele até um túnel abandonado onde o Anderson foi abusado sexualmente depois enforcado. O Marcelo ainda fez algo que deu a ele o apelido de Vampiro de Niterói, né? Então ele machucou a cabeça desse menino com uma pedra e bebeu o sangue dele, marcando assim o seu modus operandi. Depois de tudo, ele abandonou o corpo e levou embora a bermuda do Anderson. Mais tarde, Marcelo diria que precisava beber o sangue das vítimas para ele poder ficar bonito e jovem como elas. A partir disso, seus crimes eles não pararam. Em junho de 91, Marcelo já fez a sua terceira vítima, um menino de 7 anos chamado Odair Muniz dos Santos. O Marcelo ele viu o Odair pedindo dinheiro na rua, então ele mentiu dizendo que era para ele seguir o Marcelo, que ele iria até a casa de uma tia para poder buscar 3.000 cruzeiros para dar de presente para o menino. Na época, gente, o dinheiro era cruzeiro e não real. Então, só para vocês saberem o que é um cruzeiro para quem é muito jovem. E é óbvio que com uma promessa dessas e a inocência de uma criança, o Odair seguiu o Marcelo, que o levou ali até um terreno abandonado. E é óbvio que com uma promessa dessas e a inocência de uma criança, o Odair seguiu o Marcelo, que o levou até um terreno abandonado. E seguindo o mesmo modus operandi, o Marcelo abusou sexualmente dele, o enforcou e depois ainda bateu a cabeça dele contra uma pedra, bebendo o sangue que escorria. Depois disso, Marcelo conta que ele foi para casa, jantou e no fim ainda voltou para o terreno e decapitou a cabeça do menino para se vingar de como ele era tratado por outras crianças na infância. Surreal. Como sempre, ele também levou a bermuda da criança como um prêmio. Até aqui, como todos os corpos tinham sido deixados em terrenos abandonados, ninguém tinha chamado a polícia. Como todos os meninos estavam em situações vulneráveis, eles também não tinham pessoas próximas que denunciassem os desaparecimentos. Vale lembrar que detalhes de como e onde os crimes aconteceram foram contados mais tarde pelo próprio Marcelo. Então tudo o que a gente sabe foi dito por ele, podendo ou não ter acontecido dessa forma ou essa ordem exata, né? A mãe do Marcelo, enquanto isso, nunca estranhou as atitudes do filho, porque ela não sabia de nada, né? Mas vez ou outra ele aparecia com a roupa um pouco suja ou ali um pouco de sangue, então ela notou isso. Ela também já chegou a ver as bermudas que ele ia colecionando no quarto, mas ela nunca imaginou que vivia ali com um assassino em série, né, gente? Sua quarta, quinta e sexta vítimas foram muito parecidas com as outras. Meninos, crianças de até 13 anos, que estavam ali sempre sozinhos pedindo comida ou dinheiro nas ruas. Os 3 eram meninos vulneráveis e os 3 foram atacados exatamente da mesma maneira. O Marcelo contava a história das velas, né, de São Jorge, ou prometia dinheiro e comida se as crianças acompanhassem ele. Chegando em um local abandonado, ele fazia o mesmo, abusava, enforcava e agredia ali os corpos com pedras, bebia o sangue das suas vítimas, né, e colecionava as bermudas. E todos eram sempre deixados em locais isolados. Nenhum deles foi procurado pela polícia ou tiveram seus corpos encontrados. Dessa forma, o Marcelo deve ter ficado confiante, achando que nunca seria pego pelas autoridades. Tanto que, com a sua 7ª vítima, o Marcelo agiu de manhã, antes do trabalho. Ele encontrou um menino e prometeu comida, né, se ele fosse até um lugar acender as velas com ele. Lá ele repetiu aquele processo dos crimes, incluindo beber o sangue. Essa foi a primeira vez em que ele agiu de manhã e também a primeira vez que ele não levou a bermuda. Inclusive, gente, tem uma coisa muito interessante de serial killers, né, que normalmente quando eles já estão se saindo, quando eles já estão perdendo medo, né, de algo acontecer, quando eles já estão realmente sentindo a impunidade que nada vai acontecer, eles começam a fazer coisas diferentes, coisas mais abusadas, eu diria assim, né? Por exemplo, fazer o crime de manhã, entendeu? Na luz do dia. Então, ele já estava apresentando essas coisas. Mesmo já tendo feito 7 vítimas, crianças, com crimes super brutais, foi só a 8ª vítima que foi encontrada pela polícia. Essa 8ª vítima foi um menino que, assim como os outros, estava na rua. O Marcelo levou ele até um prédio abandonado, onde ele repetiu as suas agressões, mas no fim ele abandonou o menino ainda vivo, deixando ele sangrar até morrer. E foi o que aconteceu.
Vale dizer, inclusive, que nem sempre ele seguia uma ordem, né, das agressões. Às vezes ele abusava das suas vítimas e só depois tirava suas vidas. Mas outras vezes ele fazia o contrário e violava os corpos já sem vida, praticando aí a necrofilia. Alguns dias depois do seu 8º crime, o Marcelo descobriu por um jornal que o menino tinha sido encontrado. E mesmo com investigações, nesse momento não tinha nada que apontasse para o Marcelo. Vale dizer, gente, que a gente está falando aqui da 8ª vítima, mas isso tudo, né, porque o Marcelo contou. Então, assim, pode ser que tenham outras ali que ele não contou? Pode ser, né? Enfim, nada apontava para ele, até porque ele escolhia suas vítimas de forma aleatória, sem ter encontrado os outros corpos. Então a polícia não pensaria na possibilidade de um serial killer, né? E mesmo com o caso na mídia, o Marcelo não parou de agir por todo o restante de 1991. A sua 9ª vítima foi abordada em um posto de gasolina à noite, muito perto da casa na qual o Marcelo morava com a sua mãe, e como sempre, ele atraiu o menino até um lugar abandonado, tirou sua vida da mesma forma cruel e terrível que ele tirou a dos outros meninos. Depois dele já ter enforcado o garoto, o Marcelo ainda voltou para casa e pediu um facão para sua mãe, que ficou sem entender ali o porquê dele precisar de um facão tão tarde. O Marcelo, então, pegou a faca e saiu sem dizer nada. Ele usou essa faca para decapitar o menino e, como ele diria mais tarde, abre aspas, garantir que ele estava morto, fecha aspas. No fim, quando ele voltou para casa, sua mãe Sônia viu o Marcelo e o facão sujos de sangue e perguntou o que tinha acontecido. O Marcelo disse que tinha matado um porco no meio da cidade, super tarde da noite. E é óbvio que a Sônia achou aquilo muito estranho e começou a suspeitar de que ele podia ter machucado alguém. Assim como o caso anterior, a 9ª vítima também teve o seu corpo encontrado pela polícia. E quando isso aconteceu, a Sônia até falou para o Marcelo do caso e fez algumas perguntas. Mas o Marcelo mudou o assunto ali e fingiu que nunca tinha visto aquele menino na vida. A 10ª vítima foi a vítima mais jovem que o vampiro de Niterói atacou. O menino tinha só 5 anos. Ele vivia no município de Duque de Caxias e também estava numa situação de vulnerabilidade. Com isso, Marcelo conseguiu atrair ele, prometendo um lanche se ele o seguisse. E foi o que aconteceu. Ele atraiu o menino até Niterói, seguiu seu modus operandi, mas no fim tirou a vida do menino afogando ele em um rio. Pouco tempo depois, com uma diferença de semanas entre seus crimes, o Marcelo atacou a sua 11ª vítima. Só que dessa vez ele abordou um menino que tinha sim uma família, e uma família que estava perto dele no dia em que ele desapareceu. Ele aproveitou quando o menino estava sozinho, prometeu um lanche e levou o garoto até perto de um rio, onde ele repetiu seus crimes e o afogou. Nesse momento já era finalzinho de 91 e os 2 casos que tinham sido descobertos pela polícia ainda não tinham sido de fato conectados. E como em vários casos de serial killers, as vítimas são escolhidas de forma aleatória, sem nenhuma conexão com o assassino. Então era bem difícil chegar até o culpado. Mas isso não durou muito, já que o Marcelo era cada vez mais descuidado ali nos seus crimes, como se ele não se importasse mais se ele seria pego ou não. Ele estava sem medo. Ele era aquela certeza da impunidade, né? Como eu falei para vocês. Então era 11 de dezembro de 1991, quando 2 meninos chamados Altair de Abreu, de 10 anos, e seu irmão mais novo, Ivan de Abreu, de 6 anos, saíram para vender doces nas ruas do centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Eles vinham de uma família bem humilde e vender doces era a forma que eles tinham de sustentar, ter o básico, né? Assim como muitos dos outros meninos que se tornaram vítimas do vampiro de Niterói. O Altair e o Ivan moravam em uma casinha bem simples com a mãe, que era viúva e desempregada, e mais 5 irmãos. Naquele dia 11, os 2 saíram para trabalhar no centro de Niterói, quando eles foram abordados por Marcelo, que deu um lanche ali para os meninos e ofereceu 3.000 cruzeiros para que eles fossem com ele acender uma vela para São Jorge. Os meninos aceitaram e entraram em um ônibus com o Marcelo até pararem em uma praia deserta, perto de um viaduto. Lá os meninos foram andando com o Marcelo até uma tubulação grande de esgoto, uma região bem deserta, sem nenhuma casa ou comércios por perto.
Então, muito rápido, o Marcelo deixou de ser um homem simpático, né, que estava dando comida, e se tornou em um monstro, atacando o Altair para tentar abusar do menino. O Altair, então, tentou fugir, mas o Marcelo alcançou ele e empurrou ele, dizendo para ele esperar e não fugir. Com medo, ele obedeceu e ficou sentado em um canto. Enquanto isso, Marcelo enforcou e abusou do corpo do Ivan e depois contou para o Altair que o irmão dele estava só dormindo. Ele ainda largou o corpo do Ivan perto ali de uma poça d'água, fora do esgoto, e obrigou o Altair a ir embora com ele. Os dois foram até um posto de gasolina, mas como o Altair estava morrendo de medo, ele fazia tudo o que o Marcelo dizia. Nesse posto, o menino foi ao banheiro e depois o Marcelo ainda levou ele até um matagal próximo, onde eles passaram a noite. Gente, imagina o terror que essa criança estava sentindo. E quando amanheceu, no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, o Marcelo contou para o Altair que queria morar com ele, mas que primeiro precisava ir até o seu trabalho para, pelo menos, buscar o cheque de pagamento do mês. A essa altura, a mãe dos dois meninos já estava desesperada, né, procurando por eles em todos os lugares. Depois de pegar o cheque, o Marcelo fez o Altair acompanhar ele até um banco. Lá, ele pediu para o menino esperar um pouco sozinho. Mas é óbvio que na primeira oportunidade o Altair fugiu, né? Ele conseguiu chegar até a sua casa completamente em choque, mas ele não contou logo de cara para a mãe o que tinha acontecido, né? Então a mãe perguntou pelo Ivan, mas o Altair só disse que tinha se perdido do irmão no centro da cidade. Então, nos dias que se passaram, o Ivan começou a ser procurado pela cidade inteira, incluindo hospitais e delegacias. 6 dias depois do sequestro dos dois meninos e da morte do Ivan, no dia 17 de dezembro, um pescador encontrou o corpo do Ivan e chamou a polícia. Nesse mesmo dia, uma das irmãs dos meninos começou a pressionar o Altair para saber o que tinha acontecido, né? Porque ela desconfiava que ele estava mentindo. E quando ele finalmente contou, o Ivan já estava no ML com machucados por todo o corpo, incluindo o rosto e braços. A autópsia revelou que ele tinha sofrido agressão sexual, só que a causa da morte não era enforcamento, e sim afogamento. Acontece que quando o Marcelo abandonou o corpo do Ivan ali perto dos esgotos e foi embora, a maré subiu e inundou essa região, e isso fez com que o menino morresse afogado. Se ele tivesse sido encontrado antes da maré subir, ele teria sido encontrado com vida, provavelmente, né? Em pouco tempo, a mãe dos meninos foi chamada para fazer o reconhecimento do corpo. E 10 dias depois, no dia 27 de dezembro, a polícia pegou o depoimento do Altair. Ele contou exatamente onde ficava o trabalho do Marcelo e, passados poucos dias, finalmente, depois de tantas mortes, o Marcelo foi detido em janeiro de 1992. Se em um primeiro momento os policiais acharam que teriam alguma dificuldade para encontrar o culpado, aqui eles tiveram certeza que seria fácil seguir com o caso, já que assim que foi cercado pela polícia, o Marcelo disse, abre aspas, vocês demoraram para chegar, fecha aspas. E assim ele foi preso aos 24 anos de idade. Na delegacia, o Marcelo confessou que sequestrou os meninos, mas não confirmou que abusou de Ivan, apesar da autópsia provar o contrário e do Altair ser ali uma testemunha, né? Nesse momento, a polícia de Niterói nem imaginava que ele também tinha feito muito mais vítimas, né? Assim, diversas. A Sônia, a mãe do Marcelo, foi chamada para depor na delegacia. Lá ela contou que seu filho parecia ser uma criança normal, mas que com o tempo ele começou a falar e rir sozinho e que tinha ali alguns comportamentos estranhos. Ela disse que uma vez ele saiu de casa com uma machadinha, dizendo que ia cortar frutas de uma árvore, e quando voltou ele estava ali sem as frutas, mas a machadinha estava manchada de sangue. Além disso, a Sônia também contou, né, que algumas pessoas na família do Marcelo tinham o histórico de já terem passado por hospitais psiquiátricos. Aquele depoimento da machadinha chamou a atenção dos policiais, que começaram a questionar se o Ivan realmente teria sido a única vítima do Marcelo. E assim como ele confessou o sequestro do Ivan, quando os policiais interrogaram Marcelo sobre mais vítimas, ele começou a falar e não parou.
Ele foi listando seus crimes e dando os depoimentos que eu contei aqui para vocês. Ele ainda levou os policiais para vários locais onde as mortes aconteceram e apontou onde estavam os restos mortais das vítimas que ele tinha tirado a vida. No total, somando os depoimentos do Marcelo que eu contei aqui e mais algumas suspeitas de um caso de um outro menino desaparecido, os policiais acreditam que ele tenha feito pelo menos 14 vítimas fatais entre abril e dezembro de 1991. Sem contar o Altair, né? O único sobrevivente que a gente tem registro. Além dos que eu mencionei, o Marcelo ainda confessou um crime em outro estado. Ele disse que ele tirou a vida de um menino em uma pedreira na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E em caso de serial killers, também é comum que eles às vezes procurem vítimas em outras cidades ou estados, como por exemplo, o caso Ted Bundy, que ele encontrou ali, falou, fui eu quem fiz. Né? Isso acabou levando os investigadores até a capital mineira, onde eles procuraram o corpo no local em que ele disse que tinha cometido o crime, mas não encontraram nada. A gente nunca sabe se essas coisas são por atenção ou só por vontade de aumentar o número e se tornar o serial killer, né? Ou que mete medo nas pessoas, enfim. Os policiais não conseguiram confirmar se, de repente, o menino que foi atacado sobreviveu ou se ele realmente foi assassinado e os restos mortais foram destruídos ali de alguma forma, né? Já que era uma pedreira e rochas ou máquinas poderiam ter acabado ali com as provas. O Marcelo contou para os policiais que cometia aqueles crimes porque ele acreditava que estava salvando os meninos, tirando ali suas vidas enquanto eles ainda eram puros e podiam ir para o céu. Ele pensava que depois dos 13 anos as pessoas se tornavam corrompidas. Enquanto ele confessava os seus crimes, o Marcelo ou dava risada ou ele não expressava nada, nem como um remorso ou tristeza. A casa dele foi revistada e lá os policiais acharam várias bermudas de meninos escondidas em uma caixa de isopor, no quarto do Marcelo. Eles também encontraram escondido o facão que ele usou para decapitar uma das crianças. Os policiais não têm certeza se, além das 14 vítimas, o Marcelo teria feito mais alguma, mas eles acreditam que é muito possível que sim, e que ele tenha feito mais dezenas de vítimas e não confessou. Seus alvos eram sempre meninos vulneráveis que permitiam ali que estranhos se aproximassem em troca de dinheiro ou comida, assim como ele mesmo fez na sua pré-adolescência. No total, dos 14 crimes dos quais se tem suspeita, Marcelo confessou 13, mas a polícia só conseguiu confirmar 8 por causa dos restos mortais. Os outros 6 permanecem um mistério, incluindo aquele, do menino de Belo Horizonte. O Marcelo passou 2 meses preso em março de 92. E aí ele foi levado para um hospital psiquiátrico, onde ele passou por vários exames de saúde mental e ficou 45 dias sob observação. Os psiquiatras determinaram que o Marcelo tinha traços psicóticos e tinha esquizofrenia, psicopatia e distúrbios comportamentais. Por conta disso, o juiz do seu caso isentou o Marcelo da pena. E como alternativa, ele foi internado em um hospital psiquiátrico, onde ele deveria ficar por tempo indeterminado, passando por avaliações a cada 3 meses. Esse veredito ali da justiça brasileira causou grande revolta e comoção da população e também de estudiosos ali na época, já que durante esse mesmo período, outros serial killers, como Jeffrey Dahmer, tinham sido julgados e condenados à prisão. Mas isso nos Estados Unidos, né, gente? O Marcelo ele ficou no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele passou 5 anos em tratamento nesse hospital psiquiátrico, trabalhando como DJ nas festas para os pacientes do hospital. Gente, desculpa. Até que em janeiro de 97. Desculpa, gente, vou voltar aqui. Como assim, DJ? Vamos beber água aqui. Vamos beber água, gente. Uma pausa para beber água. Até que em janeiro de 97, 6 anos depois dos seus crimes, o Marcelo deu um susto na população de Niterói ao conseguir fugir do hospital, passando por um portão que tinha sido esquecido aberto durante um banho ali de sol, que é aquele momento ali, mais ou menos na hora do almoço, que os pacientes conseguem ter ali um momento que eles vão para uma área externa.
Ele passou dias sendo procurado e, nesse meio tempo, ele conseguiu viajar até Guaraciaba do Norte, no estado do Ceará. Sim, gente, ele conseguiu atravessar vários estados. Lá, ele foi até a casa de parentes que o reconheceram e chamaram a polícia. Ele passou 12 dias sendo procurado até finalmente ser capturado pelas autoridades. De acordo com eles, o Marcelo estava fora de si e parecia ele estar no meio de um surto psicótico. Ele dizia que estava viajando para a Terra Prometida em Israel. Ao ser capturado, policiais levaram ele de volta para o Rio de Janeiro. Ele passou mais 7 anos no Hospital Heitor Carrilho e em 2003 ele foi transferido para o Hospital Henrique Roxo, também em Niterói, onde ele continua internado até hoje. Em 2017, esse caso ganhou um novo capítulo, quando a defesa do Marcelo tentou soltar ele e deixar ele em regime semiaberto. Porém, com base nos laudos do Marcelo, a promotora responsável pelo caso determinou que a condição dele é incurável e que ele não tem consciência do que é certo ou errado. Então, ele não poderia ir para regime semiaberto por ainda ser uma ameaça à sociedade. Atualmente, quando é perguntado em entrevistas, o Marcelo ainda fala com orgulho dos crimes que ele cometeu. E às vezes ele age como se tivesse uma mente infantil. Existia ainda uma fake news circulando de que em 2021 ele seria liberado do hospital para viver em liberdade por conta do tempo de pena no Brasil. Mas isso não é verdade. Ele pode sim ficar no hospital psiquiátrico por tempo indeterminado, provavelmente a vida toda. No final de 2023 e começo de 2024, começaram algumas notícias de que ele seria transferido para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói. No fim, em março de 2024, foi decidido que ele vai ficar onde ele está, no Hospital Henrique Roxo. Hoje, o Marcelo tem 57 anos e já faz 33 anos desde que ele está internado nesse hospital. A gente não tem informações sobre os meninos que foram vítimas do Marcelo e sobre suas famílias, já que muitos estavam em situação de rua e vários sequer conseguiram ter suas mortes confirmadas pela polícia. Já o Altair não tem mais informações da sua vida exposta na mídia hoje em dia, para evitar que ele seja relacionado ali a esse caso e o momento tão terrível da sua vida, né? Para manter a privacidade dele. E como em muitos casos de serial killers, a gente fica pensando como uma pessoa é capaz de fazer coisas tão terríveis como essas. De acordo com uma matéria, a gente já trouxe aqui, né, gente, vários especialistas para falar sobre isso, principalmente o Dr. Eric. O Eric, um especialista, já falou várias vezes sobre casos de serial killers aqui. É só você voltar aí alguns episódios, principalmente de outros serial killers, que vocês vão ver especialistas que eu trouxe. Dessa vez a gente trouxe uma matéria da CNN que entrevista, né, da mesma forma, vários especialistas em psiquiatria e criminologia. De acordo com essa matéria, a maioria dos assassinos em série, eles apresentam comportamentos comuns, né, como, por exemplo, a falta de empatia, ainda na infância. Além disso, eles também enfrentam, desde cedo, algumas situações traumáticas envolvendo as suas primeiras relações, como, por exemplo, os pais, e dificuldade ali de interação social. E ainda que essas coisas não sejam regras, é muito importante a gente falar isso. No caso do Marcelo, ele também tinha o histórico de machucar animais, não ter qualificação profissional ao longo da vida, ter comportamentos ritualísticos e impulsos violentos contra homens, que foram sempre figuras violentas na vida dele. Então chegamos aqui ao final de mais um episódio. E no final de cada episódio a gente abre aqui para poder trazer as opiniões, né? Então agora, a partir de agora, é opinião, minha opinião e também da Mari, nossa roteirista aqui do podcast. Gente, então, bora lá. A minha opinião sobre esse episódio é a seguinte. Primeiro de tudo, se você é uma mãe, se você é filha, não aceite nada de estranhos na rua. Essa frase nunca foi tão importante como no episódio de hoje, né, gente? É aquela frase que a gente escutou muito quando a gente era pequeno, né? Não aceite nada de estranho nas ruas. E é verdade, né? Porque se esses meninos tivessem, né, falado não, ou terem negado, talvez a gente não sabe se ele talvez agiria com raiva, com... A gente não sabe também se teve algum momento em que algum menino, né, deu uma negativa ali pra ele, porque tudo isso que a gente está contando, tudo isso que a gente tem acesso é de acordo com ele. A única perspectiva sobre o caso vem dele e do Altair, do sobrevivente, né? Mas o Altair, assim, é só a ponta do iceberg, né? É só o final ali daquilo tudo que aconteceu. Então,
o que a gente está trazendo é a visão que ele queria que as pessoas tivessem de fato, né? E é aquilo que a gente falou, gente, não é regra. Ele teve uma infância traumática, ele teve uma experiência de vida horrível, mas não é regra. Muitas pessoas que têm experiências traumáticas na infância, que têm uma família completamente desestruturada, que acabam passando por abrigos infantis e essas coisas, na maioria das vezes, tá, gente, não se torna uma pessoa que nem o Marcelo, né? O que eu acho é que o Marcelo, ele sempre teve os seus problemas mentais, né, que a gente não pode negar, e a família nunca soube lidar com isso, a família nunca levou ele para uma escola especial, nunca trataram ele da forma que deveria ser tratado quando você tem um filho especial, que era o fato do Marcelo, ele era uma criança especial, né. E também, gente, não dá pra julgar, porque naquela época era muito difícil de você reconhecer. E eu falo isso, gente, agora eu vou trazer uma coisa muito pessoal. Eu falo isso de uma perspectiva de eu vim de uma família em que meu tio, ele era esquizofrênico. Eu já trouxe isso aqui em outros episódios, né? E meu tio, ele era esquizofrênico no Brasil dos anos 70, né? Dos anos 80, dos anos 90. Então, ele viveu isso, ele foi internado muitas vezes em hospital, né? Assim como esse hospital, não exatamente esse, mas nesse estilo, no próprio Rio de Janeiro. E minha mãe me conta que ele sofreu muito, né? A minha avó tratou ele muito bem, ele tinha uma família muito boa, mas que ninguém entendia no início. Então, você até passa por uns tratamentos, né, daquela época, e tratamentos muito estranhos, ruins e muito traumáticos para as pessoas que têm aquele tipo de condição, né? Minha mãe disse que ele deve ter sofrido muito, porque ninguém entendia aquilo naquela época. E depois, mesmo assim, depois de muitos anos, as pessoas não entendiam, tipo, nos anos 2000 ainda era muito difícil de entender o que era esquizofrenia, né? E como cuidar, como tratar de um paciente, né? E quando eles têm surto psicótico. Então, assim, eu já falei sobre isso aqui no canal, como eu falei em outros episódios de serial killers, eu já trouxe o Eric, que é um especialista nesse assunto. E eu acho muito importante eu trazer isso, porque eu acho que o grande problema do Marcelo foi ele ter, enfim, passado por uma infância sem que as pessoas percebessem que ele tinha ali algum tipo de problema mental, algum tipo de doença mental, e que precisava ser tratada de uma forma certa. E que se talvez tivesse sido tratada de forma certa, a gente não teria chegado nesse nível, né? E é muito interessante pra gente levar isso pro futuro, né? Se em algum momento você tem um familiar, um amiguinho da escola, um conhecido ou um filho, tem alguns tipos, né, de... Talvez você está anotando algumas coisas estranhas. Não é um problema você tentar conversar com alguém sobre isso, né? Mas converse com as pessoas certas, né? Enfim, gente, é isso que eu gostaria de falar hoje. Hoje também é muito mais fácil a gente conversar sobre essas coisas, a gente trazer, falar que é muito importante fazer terapia. Eu faço terapia, você talvez que está me escutando, você deve fazer. Hoje a gente fala disso de uma forma muito mais tranquila. Se eu falasse para vocês que eu faço terapia há 15 anos atrás, quando meu tio era vivo, por exemplo, meu tio faleceu, as pessoas iam falar, nossa, mas Érica tem algum problema? Que coisa horrível. Enfim, mas também isso não quer dizer que se você tem uma esquizofrenia ou alguma das outras doenças, né, mentais que ele tinha, que você vai fazer essas coisas desse tipo, né? A cabeça humana, ela é muito doida, gente. Eu não sou especialista nesse assunto, então eu não vou entrar muito, mas dá pra entrar aí bem fundo nessa questão do Marcelo, da cabeça do Marcelo. E muitas pessoas ficaram revoltadas de que, ai, meu Deus, ele deveria ter pego uma pena numa cadeia normal, ter sido julgado que nem Jeffrey Dahmer foi julgado. Gente, mas no Brasil, por incrível que pareça, se ele tá ali no hospital psiquiátrico, é capaz de que ele fique a vida inteira e não saia. Se ele estivesse numa prisão normal, talvez ele já teria aí caminhando nas ruas de Niterói ou em qualquer outro lugar, né? Enfim, é isso que eu queria dizer sobre o caso de hoje. Não falem para os seus filhos, continuem passando essa mensagem para frente, né, que nossos pais passavam, nossos avós passaram. Não aceite doces, comida de estranhos, nem dinheiro de estranhos. Então agora vamos para a opinião da Mari. Mari, o que você tem para falar aí pra gente? Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim falar a minha opinião sobre o caso do vampiro de Niterói. Gente, esse é um caso muito macabro e, como a Erika falou, dá pra notar desde a infância do Marcelo
vários aspectos comuns nas histórias dos serial killers, né? Então, infâncias violentas, isolamento social, machucar animais, né, que mostra ali a falta de empatia. Mas vale dizer que isso não é regra, viu? A gente tem alguns casos aqui, como o da enfermeira Lucy Letby e do próprio BTK, que é um serial killer muito famoso nos Estados Unidos. E os dois não tinham nenhuma situação marcante de violência ou algum trauma da infância, algo do tipo. Isso é bem interessante, inclusive, pensando nesse aspecto psicológico, né, do que leva as pessoas a cometerem atrocidades, né? Então eu recomendo muito vocês ouvirem esses 2 episódios. No livro Serial Killers Made in Brazil, a autora Ilana Casoy conta que o Marcelo já deu algumas declarações dizendo que escolhia só meninos porque eles eram, entre aspas, mais bonitos e com a pele mais lisa. Isso também pode ter alguma relação com os abusos que ele sofreu de um homem mais velho quando ele ainda morava na rua, e aí isso teria espelhado ali no comportamento dele anos depois. Bizarro, né, gente? O que eu acho muito triste desse caso é que, como os alvos do Marcelo eram meninos muito vulneráveis, que até moravam nas ruas, eles quase nunca eram procurados, né? Nunca eram procurados por familiares, por colegas, assim, dificilmente eles tinham uma rede de apoio que iria logo pensar que eles estariam desaparecidos. E quando, por raridade, a polícia achava um dos corpos naqueles terrenos vazios, né, abandonados, também não era simplesmente ligar um fato a outro e determinar que aquilo era obra de um serial killer, porque eles não tinham nenhuma evidência disso. E sobre o Marcelo possivelmente ter tirado a vida do menino em Belo Horizonte, eu acho muito provável que ele tenha cometido mais crimes, além dos 13 que ele confessou e dos 14 que a polícia defende que ele cometeu. 14, 15, né? Porque existem dúvidas. De fato, só foram encontrados 8 corpos e confirmados ali 8 corpos. Mas que ele confessou foram 13. E eu acho que por esse histórico conturbado dele ter surgido desde cedo, eu acho muito provável que ele tenha machucado mais crianças. Conta pra gente lá no Instagram do Casos Reais se você já conhecia o caso do vampiro de Niterói. Então é isso, pessoal, mais um episódio. Vejo vocês semana que vem, na próxima quarta-feira. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, compartilhar para alguma pessoa que vai gostar ou deixar um comentário que é muito importante pra gente. Bota a sua opinião aqui embaixo que eu quero ver. Tchau, pessoal. Vejo vocês na semana que vem.